Por que o Tazo foi proibido e o Kinder Ovo não? Esse é o vídeo que eu vou reagir hoje no canal do Noge, que eu vi passando aí no meu feed lá no YouTube, achei muito interessante. Falei, pô, às vezes dá pra tirar um conteúdo interessante daqui. Já tinha me interessado pra ver o vídeo, falei, vou guardar pra ver no canal. Mas vamos fazer um exercício antes. Vamos deixar aqui nos comentários, no caso vocês, né? Deixa nos comentários por que vocês acham que o Tazo foi proibido e o Kinder Ovo não. E aí no final do vídeo a gente vai ver se a gente acertou. Eu vou pensar aqui também o que pode ser que tenha acontecido. Será que tem alguma coisa a ver com a tinta do Tazo? Ou aqueles Tazos de holograma? Será que aquilo de alguma forma poderia contaminar o alimento? Ou a depender da temperatura que ficasse poderia contaminar? E no Kinder Ovo, aquela casquinha que vem, o brinquedo, é um plástico que não tem risco à saúde, de repente? Não consigo pensar numa justificativa melhor do que a que eu já dei. Vamos ver aqui o vídeo, vamos conferir logo. Isso aqui foi uma das coisas mais legais dos anos 90. Era na escola, na rua, no parque, em todo lugar. Verdade. A febre dos Tazos foi certamente uma das mais divertidas da infância de muita gente. A ideia parecia muito simples, e realmente era. Um disquinho de plástico que a gente pegava dentro do salgadinho, colecionava, trocava, batia com os amigos e virou até moeda de troca na escola. Mas o que era só diversão pra nós crianças acabou virando uma enorme polêmica no Brasil. E é legal também, eu lembro, nossa, como se fosse ontem, que eu tinha a arminha de Tazo. Você teve a arminha de Tazo, você que tá vendo esse vídeo aqui? Vamos ver se eu acho aqui, vou procurar no Google pra ver se eu acho a arminha de Tazo. Eu lembro minha mãe comprou, ele vinha num kit que era um pacotão, vários salgadinhos, e aí no meio vinha a arminha de Tazo, se eu me lembro bem. Nossa, que legal que era aquela arminha. Vinha tipo um cartucho assim, aí você colocava vários Tazos e sentava bala nos Tazos. Nossa, que arminha legal. Como eu fui feliz com esse brinquedo, viu? Deixa eu ver se eu acho aqui no Google. Ó aqui, galera, achei umas. Eu não lembro direito qual que era a que eu tinha. Eu acho que não era uma amarela, mas era bem esse design aqui, né? Talvez seja essa azul aqui que eu tive, ou foi a verde, não lembro. Ou foi a verde ou foi a azul, mas era essa arminha aqui. Puta, que nostalgia, meu. Era muito 10 isso aqui era muito bom. Tazo foi alvo de leis, discussões, processos até ser proibido. Hoje você vai entender por que realmente os Tazos foram banidos do salgadinho. Ou pode ser também, né, pensando agora, porque a gente batia Tazo. A gente batia Tazo no colégio, sei lá que deu algum problema com esse negócio de bater Tazo, alguém se machucou. Caramba, como alguém poderia se machucar batendo Tazo, né? Mas enfim, vamos ver. E vai entender também por que outros brindes, como o do Kinder Ovo e do McLanche Feliz, não foram proibidos e continuam circulando até hoje. O ano era 1997. Eis então que a Elma Chips trouxe pro Brasil esse disquinho que já era febre em vários outros países. Inspirados na antiga brincadeira de bater bafo, os disquinhos eram lançados por coleções. A primeira a chegar no Brasil foi a do Looney Tunes. Atenção, atenção! Está chegando ao Brasil uma novidade que virou mania no mundo inteiro. Tazomania! Agora, nos salgadinhos Elma Chips você encontra um Tazo para colecionar e jogar. É muito fácil. Vire, ganhe! O sucesso foi imediato e surpreendeu até a Elma Chips, que esgotou os estoques e teve que correr atrás para produzir mais. Só pra você ter uma ideia, as vendas de salgadinhos da Elma Chips mais que dobraram só no primeiro ano. Em apenas 6 meses, mais de 500 milhões de Tazos já circulavam pelo Brasil, um recorde que colocou o nosso país no topo do ranking global da PepsiCo. Foi aquele tipo de febre que criança nenhuma queria ficar de fora. Quem viveu lembra, recreio da escola parecia a feira do rolo. E em casa a gente juntava as moedinhas pra comprar outro salgadinho. Chegou uma hora que a gente já nem ligava mais pro salgadinho em si, a gente só queria o Tazo. E quem pensou que essa era só uma moda passageira da criançada, se enganou. Nos anos seguintes, a moda dos Tazos só cresceu. Vieram novas coleções, edições limitadas, novos modelos, como o Army Voa, né, que você encaixava um Tazo no outro e ele alçava voo diretamente pro telhado mais próximo. Em 98 saiu o Magic Tazo, que era o... Pensando bem agora, né, falando, ó, vocês viram como aumentou as vendas? Aumentou absurdamente a venda de salgadinho. De repente foi alguma política pública, né? Isso daí aí sim é comum de acontecer. E ele mesmo falou, né? A gente nem comprava o salgadinho pelo salgadinho, mas pelo Tazo. E aí acabava comendo o salgadinho. Então, pode ser que por meio de uma política de saúde pública, tomaram a decisão de cortar o brinde do salgadinho para desestimular, igual a gente vê em propaganda em políticas de outras coisas, como por exemplo do cigarro, né, quando começaram a colocar a imagem. Então, como explodiu o salgadinho, e a gente sabe que é uma porcaria para a saúde, principalmente para criança, de repente tá aí a charada, de repente foi algo
pra dar uma freada nesse negócio de criança comer salgadinho. Holográfico, eu achava aquilo o máximo que a tecnologia podia chegar. Chegaram os Magic Tazos com os personagens Tiny Toon. Você mexe e eles mudam. São 100 desenhos para você colecionar e jogar. Procure o seu no Salgadinhos Elma Chips. Tiveram ainda o Ultra Magic Tazo, os Master Tazos e até os acessórios como o Porta Tazo e o Tapetazo, além daquele álbum ilustrado que tinha até fila de espera. O marketing era pesado. A Elma Chips não economizava nos comerciais na TV, merchan em programas infantis e propaganda. Esse do Pokémon, puta que da hora, que febre que foi esse do Pokémon. Eu amava. O que eu mais gostei foi o do Pokémon. Em gibis e revistas. A explosão foi tamanha que a febre do Tazo foi até notícia nos principais jornais do Brasil. E foi justamente toda essa febre que acabou chamando a atenção dos pais e também das autoridades. Primeiro começaram a sair várias reportagens sobre o perigo para as crianças ao comer salgadinho em excesso. Mas especialistas alertam que o limite não pode ultrapassar 25 gramas por dia. Ou seja, uma criança não deve comer mais do que 2 porções como esta. Difícil é controlar a vontade da garotada. Às vezes eu como mais de um, às vezes eu como escondido. Mas durante os anos 2000... Eu vou contar uma curiosidade pra vocês. Um dos meus melhores amigos que eu tenho até hoje, que eu conheci na época do colégio, ele na época de escola era gordinho, bem gordinho, e um dos motivos dele ter sido gordinho aí na infância e uma parte da adolescência era porque ele comia salgadinho pra caramba, né? Agora eu tô lembrando das coisas, comia bastante salgadinho e um dos motivos é porque ele queria colecionar os Tazo. Novas coleções de Tazo iam saindo e todas eram sucesso. Isso sem falar das suas variações, né? Como a Super Carta e a Jockey em Pokémon. Nossa, esse era animal! Puta que da hora! Depois é só comparar e ver quem ganhou. São 60 cartinhas exclusivas com a nova geração de Pokémon para brincar e colecionar. Jockey Pokémon, a nova febre da Elma Chips. A essa altura crescia o debate sobre os riscos da obesidade infantil, além da discussão sobre o impacto da propaganda para as crianças. Foi aí que o Procon, o Ministério Público, o ECA e institutos como o Alana começaram a mirar justamente nesse tipo de promoção. O primeiro a sofrer as consequências foi o McDonald's. Em 2010, o Procon aplicou uma multa milionária no Mac por conta do McLanche Feliz, alegando que eles praticavam publicidade abusiva e venda casada. O caso gerou muita discussão, muita gente discordou, mas já começava a se formar um cenário nebuloso pro Tazo e os outros bem. Isso daí, ó, só fazendo um parênteses, no caso do McDonald's, ele sofreu muito com essa questão de venda casada, porque se você reparar hoje, talvez, pode ser até que você não saiba, mas você consegue ir no McDonald's e comprar só o brinquedo. Você não precisa comprar o McLanche Feliz para conseguir o brinquedo. E muito foi por conta dessa discussão do McDonald's estar fazendo venda casada, que de fato era uma venda casada. Para você ter o brinquedo, você precisava comprar o lanche, né? O combo, no caso. Você comprava o combo e aí a condição para ganhar o brinquedinho era comprar o combo. Então isso nada mais é do que uma venda casada. E para não ter mais problema com isso e o McDonald's poder continuar com o McLanche Feliz, que é uma coisa que é super rentável pro McDonald's, eles passaram a segregar. Falou, não, tudo bem, então se é venda casada, eu vendo o brinquedo separado. Se a pessoa quiser, ela compra o brinquedo separado e ela pode comprar o McLanche Feliz sem o brinquedo, não tem problema. Então, tanto que, igual eu falei, se você for no McDonald's e quiser comprar só o brinquedo, inclusive escolher o brinquedo, você pode ir lá e escolher e comprar só o brinquedo. Qualquer pessoa que for ao McDonald's vai verificar que aquela rede de lanchonetes não pratica venda casada, porque ela justamente oferece a opção aos pais de adquirir o brinquedo separadamente. Nesse mesmo ano, a Anvisa... Isso foi só depois. Só depois. Antes não tinha essa opção. Entrou no jogo, principalmente com uma norma que restringia propagandas de alimentos ricos em açúcar, sal e gordura e proibia usar personagens, apresentadores, música ou qualquer estratégia que apelasse diretamente para as crianças. São consideradas abusivas as publicidades que utilizem personagens, apresentadores ou linguagem com apelo junto ao público infantil. E bom, qual era a alma do Tazo? Um brinde colecionável de um salgadinho cheio de sal e gordura e comerciais cheios de personagens infantis. Você atira, pega e puxa. Os novos Tazos e gigantazos do Master em 3 movimentos. Eu mesmo! A discussão passou a ser cada vez mais acalorada, enquanto boa parte da indústria e da publicidade eram contra-medida, o cerco contra a publicidade infantil estava se fechando cada vez mais. Eu não vejo diferença nenhuma entre uma criança vender chocolate na esquina e vender chocolate na televisão. Em paralelo a isso, começaram a rolar várias ofensivas municipais. Em 2012, uma lei municipal do Rio de Janeiro proibiu lanches com brinquedos. No mesmo ano, Florianópolis e Belo Horizonte aprovaram uma lei parecida, que deu muita dor de cabeça pro McDonald's. É que já está em vigor a nova lei municipal que regulamenta a venda de brindes nas lanchonetes de Belo Horizonte. 2 anos depois, vereadores de São Paulo aprovaram uma lei proibindo qualquer alimento com brinde, algo que também gerou muita polêmica na época. Ou seja, a essa altura, o negócio já tinha virado discussão política.
lanchonetes de refeições rápidas podem ficar impedidas de associar a venda de produtos a brindes ou brinquedos. O projeto que estabelece a proibição foi aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor do Senado. O objetivo é proteger crianças da venda casada e do consumo de alimentos considerados prejudiciais à saúde. Bom, mas aí chegou 2014 e aí sim veio o golpe de misericórdia. O CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, soltou a resolução 163. Lá dizia: qualquer publicidade direcionada a menores de 12 anos é abusiva, incluindo, adivinha, distribuição de qualquer tipo de brinde. Uma resolução do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, proíbe a veiculação de publicidade com conteúdo apelativo ao consumo infantil. Entidades que representam as agências de propaganda e veículos de comunicação dizem que só o Congresso pode legislar sobre publicidade, mas a resolução tem força de lei. E aí, como fazer propaganda de Tazos sem poder anunciar, mostrar pras crianças? Impossível, né? O marketing pras crianças morreu e com ele os Tazos também. Essa medida dividiu e até hoje divide opiniões. Enquanto muitos alegam... Eu lembro de quando começou isso daí, porque tinha bastante propaganda, né, de brinquedo pra criança nessa época. E aí, do nada, acabaram com tudo, né? Que é responsabilidade dos pais, não só controlar o que as crianças assistem, como dar a ela ou não um doce, brinquedo ou brinde, outros defenderam o fim da publicidade infantil. Os efeitos que a publicidade tem sobre o público infantil, porque ela, de certa forma, se utiliza dessa vulnerabilidade da criança para vender um produto ou um serviço e acaba muitas vezes gerando problemas sociais muito graves, como por exemplo a obesidade infantil, em função da publicidade de alimentos com alto teor de sal, gordura e açúcar. Ou seja, a publicidade, sem dúvida alguma, direcionada ao público infantil é uma abusividade, e o que o CONANDA fez foi declarar essa abusividade. Porém, essa proibição da... E assim, esse negócio da publicidade infantil realmente era um negócio que era problemático, né? Até, ó, vou mostrar uma coisa aqui, vê se você lembra disso que eu vou mostrar aqui. Vou pegar uma imagem. Aqui, ó, vocês lembram disso daqui? Eu lembro muito bem que tinha nas padarias, toda padaria tinha esse cigarrinho de chocolate. E isso daqui nada mais é que o quê, né? Nada mais é que o quê? É uma forma de você inserindo o público, a criança, a estimular a fumar. Mais pra frente, né? Colocando como uma coisa legal, num chocolatinho. E você começa assim. Pô, eu lembro que eu comprava isso daí, aliás, meus pais compravam, e eu fingia que tava fumando um cigarro de verdade, era um cigarrinho de chocolate. Vocês acham que não mexe com a cabeça da criança e quando ela chegar na vida adulta, isso não pode talvez influenciar pra ela começar a fumar? Tanto que esse produto aqui, ele foi proibido também. Não existe mais o cigarrinho de chocolate. Eles proibiram o cigarrinho de chocolate. A publicidade infantil foi criticada também, porque ela não afeta só os Tazos, não. Ela afeta toda e qualquer empresa destinada às crianças. É por isso que sumiu também a TV Globinho e praticamente todos os programas infantis da TV aberta. É um desestímulo. As pessoas param de investir. As empresas não querem investir no setor. Não querem investir no conteúdo de produção audiovisual. Se olhou só para um lado e deixou de olhar para o mal, que poderia fazer em várias áreas, como a geração e criação de conteúdo nacional. O que a gente está fazendo é jogando essa criança para a internet, onde o conteúdo é aberto, sem controle algum. A gente tem que pensar O único que manteve programação infantil, que eu lembro, foi o Silvio Santos, lá no SBT. Que ele falou que o SBT, né, na emissora, tinha que ter programação para criança, tinha que ter desenho, era um negócio dele, né? Mas realmente, nessa época, sumiu TV Globinho, Record, tudo, não tinha mais, para de fazer programação para criança justamente por isso, né? Não dava mais dinheiro. Uma educação midiática, explicar para a criança, né, ensinar como utilizar esses meios. A educação faz parte, é um papel dos pais. Bom, o fato é que a partir dessa decisão do CONANDA, em 2014, a Elma Chips parou de fabricar os Tazos pra vir de brinde nos salgadinhos. A última coleção foi essa aí dos Piratas, que foi justamente ali um pouquinho antes da decisão. Mas aí você me pergunta, se os Tazos caíram, por que o Kinder Ovo e o McLanche Feliz continuam firmes e fortes? Bom, o McDonald's, ele conseguiu se livrar do problema quando ele passou a vender os brindes separadamente. Então não tinha como os caras alegarem venda casada. Quem quiser, leva só o brinquedo ou então só o lanche. Por outro lado, eles tiveram que parar de fazer propaganda direcionada pras crianças. Lembra daqueles comerciais com Ronald e toda aquela turma? Esquece, as propagandas agora são só pros adultos. Além disso, eles incluíram opções mais saudáveis no cardápio e na comunicação de modo geral. Quanto ao Kinder Ovo, a Ferrero alegou que ela sempre vendeu um produto que era uma coisa só, chocolate mais brinde. Foi assim desde o começo, desde a concepção do Kinder Ovo. Segundo eles, não dá pra separar, então não configura a venda casada, mas sim a essência do produto que é assim desde que ele foi criado, diferente do salgadinho, que somente em 97 passou a vir com o Tazo. E quando o cerco da publicidade... Não, isso daí é interessante, eu não sabia aí dessa justificativa do Kinder Ovo e principalmente de que colou, né? De que colou essa justificativa, porque eu acho que é bem discutível. É bem discutível. Fechou, a Kinder Ovo também mudou a sua estratégia, parou de fazer comerciais pras crianças e focou nos adultos. A verdade é que eles não dependem tanto assim de campanhas publicitárias massivas pra vender. O Kinder Ovo sobrevive aí pela tradição, né, e conveniência do varejo. Resumindo, eles se adaptaram, acharam uma... É aquilo, né? Se não tá enchendo o saco de ninguém, não tá trazendo problema, que o Kinder Ovo não trazia problema, o pessoal tá pouco se lixando. Se tivesse um problema do nível dos Tazos com o Kinder Ovo, com certeza esse negócio, essa desculpinha aí do Kinder Ovo não ia colar também, ia prejudicar. Só que aí o que ia acontecer? No caso do Kinder Ovo, ia parar de vender.
ia parar de vender. E vamos ser sinceros, tudo bem, né? Tudo bem, tem a lei, eu sou advogado, né? Esse canal aqui é sobre direito, mas tem algumas coisas que não dá pra gente levar a ferro e fogo, né? Pô, ia ter que parar de vender Kinder Ovo. E é muito legal, né? Era muito legal na infância, de vez em quando, você pegar, ganhar um Kinder Ovo. Eu acho, assim, um máximo. Então, na minha, pelo menos, opinião, acho que tem algumas coisas, assim, quando não tá gerando um prejuízo, que, na minha opinião, o Kinder Ovo não gera, assim, um grande prejuízo com isso daí, como a gente viu com relação ao Tazo. Pô, deixa, sabe? Não precisa também ficar no pé de tudo. Brecha, e por isso seguem até hoje nas prateleiras. A cada Kinder Ovo, uma nova surpresa, uma nova história. Esse foi o fim oficial dos Tazos, mas calma que tem um pequeno bônus. Em 2020, a Alma Chips decidiu relançar os Tazos, mas com outra pegada, coleções da Champions League e até do Pac-Man. Só que dessa vez o alvo não eram as crianças, né? O público-alvo era o adulto nostálgico, ou seja, nós aqui, né? Eles usaram uma jogada de marketing mais retrô, né? Que não esbarrou nas leis de publicidade infantil, já que a campanha não era direcionada pra molecada. E como foi uma edição rápida, limitada, nem deu tempo de chamar a atenção de órgãos como o Procon, por exemplo, que poderia sim implicar com a venda casada de novo. Em resumo, os Tazos ficaram inviáveis pra Alma Chips porque eles têm tudo o que a lei passou a combater: brinde colecionável, venda casada, apelo infantil e incentivo ao consumo de ultraprocessados. Já o Kinder Ovo e McLanche Feliz se mantiveram porque conseguiram se enquadrar, se adaptar e passar aí por algumas brechas. Além do mais, eu sinceramente acho que hoje em dia dificilmente a Alma Chips voltaria com os Tazos, porque a questão dos licenciamentos, por exemplo, é caríssima. Pra ela lançar um Tazo de algum desenho, alguma franquia famosa, é muito caro. E eu também acho, eu tenho minhas dúvidas, que a geração atual, a molecada de hoje, se interessaria por brindes, né, um disquinho de plástico como a gente adorava na nossa infância, por exemplo. Eu acho que nem só tão isso daí, né? Hoje a criançada tá com mais interesse em outros brinquedos, e também por conta da questão que vem cada vez mais forte de saúde mesmo, dos pais estarem com mais informações e cuidando melhor dos seus filhos, as pessoas querendo se cuidar melhor, né? As gerações que vão vindo cada vez mais preocupadas com a saúde. Então eu acho difícil, sabe, com o que a gente tem de conhecimento hoje, de os pais ficarem empurrando salgadinho para os filhos. Eu acho que deve ser até um negócio que talvez esteja meio que em declínio, assim, ou se a gente comparar o que vendia de salgadinho antes com o que vende agora, provavelmente deve vender muito menos salgadinho. Então, é o que ele falou, pôr uma grana lá para ter um licenciamento que vai ser caríssimo para não dar ROI, para não dar retorno. É uma outra geração. É claro que eu queria muito que eles voltassem. Além do fator nostalgia, seria uma ótima oportunidade de mostrar pra molecada de hoje uma brincadeira tão divertida como essa. Mas talvez os Tazos, como a gente conheceu e conhece, curtiu tanto na infância, ficaram mesmo na nossa memória. Mas e você, o que você acha dessa história? Fui dar uma olhadinha aqui na legislação, só para passar para vocês, dar uma pincelada no que a gente tem de fato, algumas coisas que ele comentou no vídeo, e para a gente ver na lei como que consta aqui para mostrar para vocês. No ECA não existe propriamente um dispositivo de lei que fala que não pode fazer publicidade infantil. O que tem lá são vários dispositivos gerais, princípios, onde garantem, né, que a criança não pode ser exposta a qualquer tipo de coisa que possa prejudicar ela, induzir ela a erro, influenciar de forma negativa, enfim. E isso daí pode se usar de justificativa como argumento geral de que publicidade para crianças e adolescentes seriam abusivas. Mas agora, mais expressamente, a gente teria aqui no Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente no artigo 37, aqui, ó, é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. E aí a gente tem no parágrafo 2º, é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança. Então aqui já é uma justificativa que a gente tem dentro do Código de Defesa do Consumidor, mais expressa no sentido de advogar contra a publicidade infantil. E aí eu entrei aqui naquela resolução também que foi citada no vídeo do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. E aí aqui sim tem expressamente uma disposição vedando publicidade, proibindo publicidade infantil. Se a gente for aqui, ó, aqui sempre no comecinho de uma lei, algo do tipo, sempre fala sobre o que é aquela lei. Então,
ela dispõe sobre a abusividade do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança ou adolescente. Aí se a gente pegar o artigo 2º, ó, considera-se abusiva em razão da política nacional de atendimento da criança e do adolescente a prática do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança, com a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço e utilizando-se, dentre outros, dos seguintes aspectos. Então, aí, linguagem infantil, efeitos especiais, trilhas sonoras, não sei o que, representação das crianças, um monte de coisas aqui. Aí, aqui sim é bem específico, proibindo. Então, você acertou, que comentou no começo do vídeo? Eu, para ser sincero, não imaginava que, por exemplo, venda casada estava inserido aí como um problema. Mas vocês viram, a venda casada veio como argumento depois para eles proibirem isso daí. Num primeiro momento, antes de sair essa resolução. Porque eles falaram, pô, a gente tem que frear. E a gente não tem nenhuma legislação falando que não pode fazer publicidade infantil. O que a gente tem que a gente pode usar? Ah, a gente pode alegar que a venda casada eles não podem fazer isso. E aí com isso eles vão ter que parar de vender taso e vai dar uma caída na venda. Mas o que movimentou tudo isso foi uma questão de saúde pública, né? De saúde das crianças, que foi o que, começando a assistir o vídeo, eu comecei a pensar. Vocês pensaram nisso? Para ser sincero, como vocês viram no vídeo, não foi a minha primeira opção e passou longe de eu pensar e refletir sobre venda casada. Mas como eu falei, a venda casada não foi o principal motivo. Se não tivesse tido esse boom de venda dos salgadinhos e começado a ter um problema de saúde infantil, eu duvido que iam encher o saco por conta de venda casada. Poderiam até encher, mas ia demorar muitos anos, muitos mais anos, para alguém poder alegar alguma coisa do tipo. Enfim, gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram, deixa aquele like. Vai lá no canal do Nod também, segue o canal do Nod, dá like naquele vídeo. Se você está gostando dos vídeos aqui do canal, já se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo.